Oi, meu nome é Lenita, sou aluna do curso de Letras no CEUB e essa é a minha sistematização para a matéria de estudos literários com a professora Raquel. E o objetivo aqui é fazer uma análise crítica sobre o conto A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. Para iniciar, a gente vai se perguntar o que é um texto literário e por que esse conto ele é considerado uma obra literária. Um texto literário ele pode ser entendido a partir da oposição de um texto não literário. O texto literário predomina a linguagem conotativa, ele é subjetivo e permite interpretações variadas. Já um texto que tem uma função específica, como instruir, dirigir, emitir uma opinião ou informar algo, um texto acadêmico, ele tem outros elementos, né, como a objetividade, como algo que seja buscado e as palavras no sentido denotativo, menos usos de figuras de linguagem, né, e mais argumentações também, né. As argumentações são importantes, referências. No caso, a contraposição maior que existe para um texto literário, geralmente é com um texto histórico, né, que às vezes podem se confundir, mas essas diferenças, o texto histórico tem um compromisso com o método histórico, com compromisso com a factualidade, com a busca pelos referenciais documentais. Já o texto literário ele é livre, apesar dele poder buscar alguns elementos na história, ele tem muito mais liberdade. E não existe nenhuma perspectiva, em nenhuma perspectiva eu consigo imaginar que o conto do Guimarães Rosa não possa ser pensado como um texto literário. Não possa ser pensado como um texto literário. Ele é carregado de subjetividade, né? E é uma narrativa que produz emoções. E nesse caso, assim, já adiantando um pouco, as emoções nesse conto específico é um pouco de desconforto, tá? Um desassossego, agonia, dúvidas, incertezas, né? E construído com uma preocupação estética, né, que das palavras mesmo, das construções sintáticas, de como, assim, a beleza e o aspecto estético é uma preocupação também, né, nesse sentido. E não se trata, mas apesar de ter esse senso estético muito apurado, não vejo também como arte pela arte, simples, pura e simples, mas tem algo mais além da arte pela arte, não é só a beleza, mas tem coisas muito profundas ali, né? Muito que diz respeito, acho que diz respeito a todos, né? A todos nós. E eu ainda não conheci ainda outras obras do Guimarães Rosa, mas eu tenho vontade de conhecer, fiquei com mais vontade de conhecer depois da leitura mais detalhada desse conto. E agora a gente passa para o item 3, né, que é se perguntar quem foi Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa ele nasceu na cidade de Cordisburgo, que eu achei muito legal o nome da própria cidade, que quer dizer cidade do coração, Cordes, né, que é coração, e Burgo, que é a cidade. Então, achei interessante e a cidade fica bem no meio de Minas Gerais, né? Então, é no coração de Minas. E em 2010, a população dessa cidade era de 8.667 habitantes. Imagino, eu procurei no IBGE saber qual era a população de Cordisburgo na época que ele nasceu, mas eu não encontrei essa informação. Mas eu imagino que a cidade podia ser ainda menor, com uma população ainda menor. Então, ele é de uma cidade pequena, no meio de Minas Gerais, e ela tem como bioma o Cerrado, aquele local. Então, é um local que a gente tem, nós aqui do Centro-Oeste, temos um pouco de familiaridade com o tipo de vegetação, né, do clima que é encontrado lá. E o Guimarães Rosa, ele nasceu numa família que já tinha como pai uma pessoa que podia ser um nome inventado por ele também, né? Que o nome do pai dele era Flor do Ar, do Pinto Rosa.
É um nome interessante, Flor do Ardo, né? Parece que juntou, né, a palavra, ou uma palavrinha lá com a outra para formar o nome do pai, que para mim isso fez muito sentido, assim, quando eu pensei até no próprio, nas construções que o Guimarães Rosa faz, né, para construir palavras. E achei interessante. E a sua mãe já tinha um nome mais comum, é a Francisca Guimarães Rosa. Ele falava várias línguas, ele se formou médico, mas exerceu várias profissões como diplomata, romancista, contista, novelista e poeta. A sua obra, que é bem vasta, é classificada como modernista da terceira geração. Com a característica principal, o regionalismo, ele traz o regionalismo universalista, né? Que eu descreveria como se fosse pintar com cores locais temas universalistas que dizem respeito a todas as pessoas, né? Todos podem se identificar com as questões que são trazidas na sua obra, né? Então, trazer o local em coisas universais, né? Então, acho bem interessante como ele constrói essa narrativa que pode comunicar com o mundo todo. E uma das características marcantes do autor é o uso da língua portuguesa, que com muito domínio, parece que ele se sente confortável. E esse conforto parece que traz a liberdade para ele criar, né? E então as suas obras são carregadas de neologismos que são mais do que construções morfológicas. Esses neologismos, eles também estão carregados de significados e ajudam a compor a narrativa, trazendo a musicalidade, lirismo e toda a emoção na prosa, né? Então, é uma prosa também que tem características líricas. E eu até vou trazer aqui uma das bibliografias que eu usei aqui para falar um pouco da obra dele, que é esse livro do Alfredo Bozzi, que eu acho que resumiu bem aqui uma característica muito sobre esse regionalismo universalista, né? Ele está falando sobre Grandes Sertões Veredas, mas eu acho que também diz respeito à obra como um todo, né, do Guimarães Rosa, que após sua leitura começou-se a entender de novo uma antiga verdade, que os conteúdos sociais e psicológicos só entram a fazer parte da obra quando veiculados por um código de arte que lhes potencia a carga musical e semântica. É isso que eu acho que é muito, muito interessante também, que ele traz essas leituras aqui, essas leituras psicológicas mesmo, né, e conteúdos sociais carregado de lirismo, né, de poesia, né, e acho que tem a ver também com essa obra A Terceira Margem, totalmente com A Terceira Margem do Rio. E então vou fazer agora vou fazer um breve resumo do conto A Terceira Margem do Rio. É a história de um pai, mas narrado e contado da perspectiva do filho. Do cuidado também, inclusive, ou do olhar desse filho com relação a esse pai, que um dia resolve fazer uma canoa e sair. E ficar num lugar que é um não lugar, no meio do rio, entre uma margem e outra. E o tempo psicológico, né? Mas um tempo vai passando e esse filho se perguntando, né? Ou até mesmo provocado por essa atitude do pai. E mexe com a família toda meio que fica envolvida também nessa decisão do pai de sair. E o tempo vai passando e a história é essa, o pai fica lá no meio e o filho sempre, ele não sai, né? Os irmãos saem, vão seguir a vida, vão fazer família ou vão para a cidade, vão envelhecendo, o tempo vai passando, mas esse filho, o narrador, ele fica observando e
cuidando do pai, né? De certa forma, até o momento que ele se pergunta o que ele deve fazer e ele pensa por um momento em acompanhar ou trocar de lugar com o pai, só que ele não vai, né? E é isso, ele é a pessoa que não vai, né? E o pai é a pessoa que foi, né? E ficou nesse não lugar, que é a terceira margem do rio. Aqui vamos já partir para uma análise das categorias narrativas do narrador, personagens, tempo e espaço. O narrador, ele é em primeira pessoa e ele é um narrador personagem. Nesse caso, é um personagem principal. E ele participa da história toda e, ao mesmo tempo, ele é observador, mas é sempre a partir da perspectiva dele. É sempre dele. Ele tem a visão parcial dos acontecimentos. Ele não é um narrador que tem essa onisciência, já que ele também é personagem. Fim da parte 1. Calma que tem a 2 e a 3.